E no vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade ao vídeo anterior sobre o triângulo de Pascal, com algumas curiosidades e algumas aplicações e utilidades do triângulo de Pascal para a matemática, principalmente, mas também para ficar aí como um conhecimento guardadinho. Vamos lá? A primeira curiosidade que eu trouxe para vocês foi a seguinte: a equidistância entre os coeficientes do triângulo. No vídeo anterior, na parte 1 do triângulo de Pascal, eu expliquei para vocês como que a gente constrói o triângulo e quais são os seus coeficientes, né? Se você perdeu, volta lá para ver. Então, a primeira curiosidade que eu trouxe é essa da equidistância entre os números. Que curiosidade é essa ou que utilidade é essa? Que os elementos equidistantes, eles são iguais. Por exemplo, eu sinalei aí coloridinho. O azul, ele é o primeiro e o último. Então, o triângulo sempre começa com o número 1 e termina com o número 1, que é o primeiro e o último. Aí, o segundo e o penúltimo, eu sinalizei com a cor rosa. O segundo elemento, ele é sempre igual ao o penúltimo elemento. Então, na linha 1, que eu comentei com vocês que a primeira linha é chamada de linha 0, né? Então, na linha 1, a gente tem os elementos 1, 1. Começa e termina com o elemento 1. Na linha 2, a gente tem os elementos 1, 2, 1. Começa e termina com o número 1. E o número do meio é igual a ele mesmo, que é o número 2. Na próxima linha, tem os elementos 1, 3, 3, 1. Então, ele começa e termina com o número 1. E o segundo e o penúltimo elemento são o número 3, certo? Na próxima linha, a gente tem os elementos 1, 4, 6, 4, 1. Então, ele começa e termina com o número 1. O segundo e o penúltimo é o número 4, tá bom? São iguais, os elementos equidistantes, eles são iguais. Da mesma maneira, na próxima linha, na linha seguinte, começa e termina com o número 1, o segundo e o penúltimo, número 10, terceiro e antepenúltimo, que eu sinalizei na cor verde, é o número 5. E por aí vai nas infinitas linhas do triângulo de Pascal, beleza? A próxima curiosidade é a da sequência de Fibonacci, que eu já até postei aqui um vídeo da beleza, que ele fala sobre... que nele eu falo sobre a sequência de Fibonacci e suas aplicações, inclusive na beleza. E o Fibonacci, essa sequência de Fibonacci, essa sequência numérica, ela aparece também no triângulo de Pascal. De que maneira? Fazendo a soma das diagonais do triângulo de Pascal. Então, somando a primeira diagonal, só tem um elemento 1, só tem ele mesmo, é o próprio número 1, que é o primeiro elemento da sequência de Fibonacci. Somando a segunda diagonal, continua tendo o número só, o número 1, só tem ele. Então, a soma é ele mesmo, então o segundo elemento da sequência de Fibonacci também é o número 1. Então, até aí a gente tem 1. Na terceira diagonal, a gente tem os elementos 1, 1. Somando 1 com 1 dá o elemento 2, que é o terceiro elemento da sequência, dá o número 2, que é o terceiro elemento da sequência de Fibonacci. A próxima diagonal é 1 e 2. 1 mais 2, 3, que é a próxima sequência de Fibonacci. E por aí vai. Na próxima a gente tem os números 1, 3, 1, que somando dá o número 5, que também está na sequência de Fibonacci na mesma ordem. Então, próxima diagonal tem os números 1, 4, 3. 1 mais 4 mais 3, 8, que é o próximo número da sequência de Fibonacci. Então, somando as diagonais do triângulo de Pascal, a gente constrói a sequência numérica de Fibonacci. 1, 2, 3, 5, 8, 13, por aí vai. No 13, os números que estão aparecendo aí para vocês são os números 5, 6 e 1. Se a gente somar o 5, 6 e 1, dá só 12. Mas lembrem-se que é porque a linha do triângulo de Pascal, ela desce... ela continua infinitamente, então ainda tem aquele umzinho escondido que eu deixei aí azulzinho, para que vocês pudessem lembrar que tem esse 1 da sequência da linha seguinte.
Então, a soma da diagonal que se refere ao número 13 da sequência de Fibonacci é 1 mais 5 mais 6 mais 1, tá bom? E por aí vai, todas as diagonais que a gente for somando vão resultando nos elementos da sequência de Fibonacci, beleza? Próxima curiosidade é a da potência de 2. A gente sabe que uma potência, bem resumidamente falando, é uma multiplicação de mesmo elemento, de mesmo fator. E quando a gente olha a soma das linhas do triângulo de Pascal, dá exatamente os resultados das potências de 2, ou seja, das multiplicações repetidas do número 2. Por exemplo, na linha 0, a gente tem o número 1, que é 2 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é 1 por definição, né? Na primeira linha, que é a linha 1, quando a gente soma 1 mais 1 dá 2, que é exatamente 2 elevado a 1, porque a gente qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. Então, 2 elevado a 1 igual ao próprio 2. Na próxima linha, na linha 2, a gente tem os elementos 1, 2, 1. Quando a gente soma 1 mais 2 mais 1, dá 4, que é exatamente o 2 elevado a 2. Linha seguinte, a gente tem os elementos 1, 3, 3, 1. Então, quando a gente soma 1 mais 3 mais 3 mais 1, dá 8, que é exatamente 2 elevado a 3. Então, apesar da gente estar, por exemplo, na quarta linha, a gente precisa lembrar que no triângulo de Pascal a gente lê como linha 0, linha 1, linha 2 e linha 3. Então, começa do 0. Por isso que na quarta linha tem 2 elevado a 3, tá bom? Porque ela é a linha 3. Na linha 5, a gente tem os elementos 1, 5, 10, 10, 5, 1. Quando a gente soma 1 mais 5 mais 10 dá 16, 16 mais 10, 26, 26 mais 5, 31, 31 mais 1, 32, que é exatamente 2 elevado a 5, porque esses elementos fazem parte da linha 5. Então, se a gente quiser saber, por exemplo, quanto vale o elemento da linha... Quanto vale 2 elevado a 10, por exemplo. Ao invés de a gente fazer 2 vezes 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 2, a gente pode construir um triângulo de Pascal, que lá no vídeo da parte 1 a gente viu como é rápido de construir. Então, quando a gente chegar na linha 10, a gente soma os elementos e vê que dá o resultado de 2 elevado a 10. Beleza? Próxima curiosidade. São as potências de 11. A linha do triângulo de Pascal dá exatamente, sem precisar somar, nem subtrair, nem fazer nada. A linha do triângulo de Pascal dá exatamente o resultado da potência de 11. Por exemplo, vamos ver, na linha 0 tem o número 1, que é exatamente 11 elevado a 0. Já vimos que todo número elevado a 0 é igual a 1 por definição. Então, 11 elevado a 0 é 1, que é o elemento da linha 0 do triângulo de Pascal. Linha 1 tem os elementos 1, 1, dá 11, juntando, né? Que é 11 elevado a 1. Próxima linha, a gente tem os números 1, 2, 1. Agrupando dá um número 121. Que é exatamente o resultado da potência 11 elevado a 2. Próximo, a gente tem os números 1, 3, 3, 1. Agrupando dá 1331. É exatamente o resultado de 11 elevado a 3. Assim, repete a linha 4, a linha 5, a linha 6, a linha 7, até infinito. Então, na linha 5, 15.101.051, que é exatamente o resultado de 11 elevado a 5. Tá bom? Então, se a gente quiser saber o 11 elevado a 6, faz a próxima linha do triângulo de Pascal, que é o resultado da potência 11 elevado a 6. Se a gente quer o 11 elevado a 11, faz o triângulo de Pascal até a linha 11, que dá o resultado de 11 elevado a 11, e por aí vai infinitamente. Próxima curiosidade.